Olá a todos. Hoje vamos usar aqui algumas das ferramentas básicas para modelação. Como eu tenho vindo a dizer, não é preciso saber todas as ferramentas que existem no 360 Max, nem todas as ferramentas que existem em modelação, tipo no Polymodeling ou Box Modeling, porque algumas são mesmo para casos específicos. E nós, como apenas com meia dúzia de ferramentas base, conseguimos praticamente fazer todos os modelos que desejamos. Hoje vamos dar algumas delas, tipo o Connect, o Cut, o Slice, Plane e o Quick Slice, a ferramenta Bridge, o Bevel e o Extrude, o Weld e o Target Weld, o Inset, o Chamfer e podemos dar uma ou outra que possam aparecer no meio, caso eu veja que ainda temos tempo. Por isso, um, antes de mais, vou começar com um plane. Vou desenhar um plane, vou reduzir a um segmento e um segmento, o mínimo possível. Vou tirar aqui umas snaps, neste momento não preciso deles. Vou ligar o meu plane, vou ter sempre o cuidado de desenhar os meus objetos o mais próximo do meu eixo 00. Um, Aqui vocês estão a ver que na minha front view e na minha left view ele está no 00 porque ele está aqui em cima da linha preta e vocês podem ver aqui em Z que ele está desenhado no meu 00. Entretanto, o meu gizmo, que é o meu cursor onde tem o X, o Y e o Z, vocês podem ver que ele está em X. O meu gizmo é o meu centro neste momento, é o meu centro do meu plano. Ele em X está a 6 centímetros sensivelmente, e em Y está a 16. Para eu colocar isto mesmo no 00, posso vir aqui, clicar 0 e ele fica centrado. Entretanto, vou tirar a minha grid, que neste momento ela não é necessária, e vou também tirar aqui os chassis frames. Vocês podem encontrar aqui os chassis frames ou Shift F que podem tirar. Então, vou maximizar esta janela, ou o Alt W também funciona da mesma maneira. E então, agora em vez de ter isto shaded, vou passar a shaded mais Edges Faces, que é para poder ver as faces que vou criar. Tanto podemos vir aqui e ligar o Edges Faces, ou desligar, ou o F4 também serve para isso. O F3 serve para ver em shaded ou wireframe. Não se esqueçam disso. Então vou ligar o shaded Edges Faces. E a primeira coisa que vou fazer, uma vez que isto aqui é um plano, vou só meter umas medidas mais ou menos corretas. 150 por 150. Vou ajustar um pouco. Mesmo 200. 200. Como disse, vou manter um segmento em cada lado. E então agora vou converter isto para Edit Poly. Venho aqui a Convert to Edit Poly. Eu também posso aqui, lá direito do rato, Convert to Editable Poly. Ok, o menu do Editable Poly. Nós temos aqui o nosso menu do Edit Poly, mas também podemos aceder aqui ao nosso menu através do Graphite Tools, que vocês têm aqui o Toggle Ribbon. Se ele estiver ligado, vai-nos aparecer aqui uma barra a mais que tem aqui também o nosso modelo e as nossas editáveis. Como podem vocês ver, aqui os vértices, as arestas, a borda, os polígonos e os elementos que vocês podem aceder através também do 1, o 2, o 3, 4 e o 5 do vosso teclado. Esta barra do Ribbon tem algumas ferramentas que não se encontram aqui, que nós mais tarde podemos falar de uma ou outra que nos podem dar muito jeito no nosso método de trabalho, tipo o Swift Loop, peço desculpa.
Mas para já vamos centrar naquelas que eu tinha falado. Por isso eu vou desligar outra vez aqui a minha ribbon. E a primeira coisa que eu vou fazer neste meu plano é criar malha intermédia. Então, para isso eu tinha várias opções. Posso selecionar as arestas e então com a minha, que é o que eu vou exemplificar, seleciono esta aresta. Com o controle ligado, vocês viram como o rato agora apresenta um mais por baixo do cursor. Hum, eu posso selecionar outra aresta. E então vou utilizar a primeira ferramenta que é o meu Connect, que encontra-se aqui nas minhas Edit Edges, ou também vocês podem aceder clicando no lado direito do rato e ele encontra-se aqui, Connect. Como nós não sabemos quantas arestas é que o Connect vai ligar, nós temos aqui as nossas opções. Ligando as nossas opções do Connect, automaticamente ele adicionou uma conexão entre estas duas arestas. Eu posso adicionar mais, vindo aqui aos segmentos e adicionar mais segmentos, que eu vou adicionar, neste caso vou adicionar duas, ou seja, duas. Podia fazer um pinch, ou seja, alargar ou afastar ou juntar estas duas arestas aqui no pinch. Vocês, se repararem, o meu pinch negativo, juntem-os, tenham cuidado para não juntar a 100%, porque senão vai haver um problema ali no modelo. Deixa-me andar para trás, antes que eu faça as neiras. Então, duas. E se derem um pinch positivo, ele vai aumentar o tamanho das vossas arestas. Em baixo também tem o slide, que podem chegar as arestas, as duas, sem alterar a distância delas que criaram, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Se vocês repararem, ok. Eu vou mantê-las no meio como estavam e vou dar um ok. Para criar arestas neste lado, tinha que fazer o contrário, mas agora vou só mudar isso para uma cor que se possa talvez ver melhor, cinzento, para melhor ver as arestas do meio. Se calhar não sei. O preto se calhar fica muito escuro. Fica muito escuro. Este cinzento, se calhar vou escolher um cinzento mais escuro. Ok, add color. Ok. Que assim vimos muito melhor as nossas arestas. E agora vou adicionar mais duas arestas deste lado. Em vez de estar a escolher as arestas agora todas, por exemplo, como eu tinha feito, eu posso vir aqui ao meu ring e seleciono, clicando no ring, eu seleciono todas as arestas que estão paralelas à primeira que eu escolhi. Então, seleciono uma, clico ring e ele seleciona-me todas. E agora, se eu quisesse dar duas arestas, bastava-me carregar no connect e ele, como assumiu as definições anteriormente dadas por mim, ele ia-me adicionar duas arestas. Mas, se eu quiser menos ou mais, clico nas minhas settings e posso então aumentar o número de arestas para este efeito. Neste caso, só vou dar uma, que nós a seguir vamos exemplificar. Não, vou dar duas, vai ser melhor. Vou dar duas, que a seguir vamos utilizar o Bevel ou o Extrude e então já podemos utilizar estes polígonos que fomos criando aqui. Ok, isto tem a ferramenta Connect, ou seja, a Connect liga sempre dois segmentos paralelos. E se vocês repararem, se eu selecionasse esses dois e fizesse Connect, ele vai unir só aqueles dois, já não une os outros dois, só os que estão selecionados. É uma boa maneira de vocês criarem malha na vossa geometria. E então, agora vamos passando à fase seguinte. Temos outra maneira de cortar os nossos polígonos. Temos mais três métodos. Temos a ferramenta Cut, temos a ferramenta Slice Plane e temos a ferramenta Quick Slice.
O que é que faz o cut? O cut nós cortamos, o cut vocês podem aceder clicando com o vosso sólido, o vosso polígono, o vosso poly selecionado, vocês podem aceder através do lado direito do rato, ele está ali em cima, o cut, ou selecionando um dos elementos, vocês podem encontrar aqui na parte do corte das ferramentas, tipo o cut encontra-se acolá. Encontra-se aqui e nos outros também. Por isso, o cut, o que é que faz? Vamos através daqui deste momento. Vocês reparam que o meu sólido, o meu rato, quando se aproxima do objeto, ele muda a configuração. Quando ele tem aquela configuração, quer dizer que ele vai apanhar uma aresta, se vocês repararem. Quando ele tem aquela configuração de um quadrado, ele vai apanhar uma zona qualquer do meu polígono. E quando ele tem, vai apanhar aqueles vértices do meio, ele tem a configuração de um pontinho com duas estrelinhas. Como é que funciona o cut? O cut corta onde vocês desejarem. Basta clicar, por exemplo, eu quero cortar dali, fazer um corte, por exemplo, daqui até aqui e até lá. O que é que eu faço? Começo ali, vocês, enquanto eu não estiver agarrado, venho aqui para a minha aresta e posso cortar aqui, posso unir esta aresta daqui e posso unir àquela aresta da colar. Passei do cut lá direito do rato e ele saiu da nossa ferramenta de cut. E eu criei aqui uma nova aresta com uma nova malha com a minha ferramenta do cut. Tenham cuidado que muitas vezes quando vocês utilizam a vossa ferramenta cut, ele cria-vos vértices que vocês não poderão não os ver. Por exemplo, se eu começar aqui e fizer aqui ou perto da minha aresta, muitas vezes posso criar polígonos, polígono não, vértice aqui no meio, que vocês não veem, e isso depois pode dar cabo da vossa malha, por assim dizer, porque ela pode ficar estragada e não volta a dar. Por exemplo, aqui vocês repararam que eu criei este vértice a mais. Para removê-lo, zona dos vértices, remove e removemos o nosso vértice. Só vou ajustar aquilo. Ok. Isto foi a nossa ferramenta de cut. Se vocês repararem, adicionei mais malha à minha geometria, que eu já tinha aqui, através da minha ferramenta de cut. Temos ainda outras duas maneiras, que é o meu Slice Plane e o meu Quick Slice. Que eu posso exemplificar, por exemplo, agora. O Quick Slice, vocês acedem aqui nas nossas ferramentas de corte, onde está o meu cut. E o que é o meu Quick Slice? Aqui vocês não reparam, mas eu vou criar. Vou passar à frente. Vou antes dar outras ferramentas e depois então voltamos ao Quick Slice e ao meu Slice, ao meu Slice Plane. A ferramenta que a seguir vamos usar vai ser o Extrude. E vamos fazer, por exemplo, uma extrusão neste quadrado aqui. O Extrude o que é que cria? Cria uma malha, puxa a malha para fora, perpendicularmente, no eixo dos Z's positivos ou no eixo do Z negativo. Pode ser acedida aqui através no menu editável dos polígonos. Vocês têm aqui o vosso Extrude. E nós temos várias maneiras de fazer o nosso Extrude. Ou por grupo, local normal ou por polígono. O local normal não vou explicar agora, vou apenas explicar o grupo e o polígono. Vocês repararam que eu escolhi aqui dois. A diferença é que é assim, se eu tiver como grupo, e se eu fizer uma extrusão, por exemplo aqui, estes 50 cm, faz de conta, e se eu tiver como grupo, ele puxa-me este polígono para cima como se fosse um só. Para eu vos dar um exemplo, vou carregar OK. Carregar OK.
Vou sair. E se vocês repararem, o meu polígono está todo unido. Se eu, imaginem agora, fazia aqui e fazia extrude, também posso aceder clicando no lado direito do rato, e em vez de polígono eu escolhia, em vez de grupo eu escolhia por polígono. O que é que ele vai fazer? Ele vai-me fazer a extrusão da mesma daquele polígono, mas como ele está aqui separado, ele vai-me criar um polígono independente aqui e um polígono independente aqui. O que é que ele faz? Ele vai tornar aquilo dois, ou seja, aqui, entre estes dois, vai existir um topo fechado. Vocês para repararem, eu vou fazer novamente. Aqui está para o polígono, faço OK. E se vocês repararem agora, se eu afastar, e se eu afastar este, vocês repararam que ele criou isto e isto, ou seja, ele assumiu que este e este eram dois polígonos separados. Por isso, vocês tenham em atenção quando vocês fazem o extrude, porque é que depois o que é que acontece? Imagina que nós tínhamos isto, deixa-me olhar para trás, nós tínhamos isto, tínhamos uma parede que, por exemplo, queríamos ligar a esta. Nós, se tentássemos colar, ela nunca vai colar àquela, porque tem aquele polígono no meio que faz com que estas arestas, por exemplo, não colem. Por isso temos que ter muita atenção. Mas de seguida eu posso exemplificar a- com o cut e com o cut não, desculpem lá, com o target weld. Hum, Agora aqui, vamos o extrude. Outra coisa que também podemos fazer é, vamos usar estas duas, novamente, ou esta, aqui, e vamos fazer novamente o extrude. Nós temos este mais e este mais e este visto. O que é que quer dizer? Que nós podemos fazer, por exemplo, um extrude de 10 centímetros. E se nós quisermos continuar a acrescentar extrudes para cima e a criar malhas intermédias aqui, nós podemos, por exemplo, criar o primeiro extrude de 10 centímetros, fazemos OK. OK, desculpa lá. Vou olhar para trás. E fechei. Ou seja, tenho o extrude OK no vivo. Tenho o meu extrude de 10 centímetros. Tenho o meu OK. Se eu não quiser dar mais, clicando OK, ele serve um extrude e ficou por ali. Ou tenho, deixa-me pôr Ctrl Z. Ou tenho possibilidades de continuar com o extrude para cima e dar, criar mais malha. Em vez do OK, eu clico mais. O mais quer dizer que ele vai aplicar este extrude de 10 centímetros e a seguir vai estar à espera de outro extrude que vocês possam querer dar. Imaginem que eu dei este 10 centímetros, clico mais e agora quero dar 20, por exemplo, para cima daquele. Desculpem lá, a primeira vez ele não aceitou. Ok, 10 centímetros, eu clico no mais e agora quero dar 20 centímetros. Clico no mais e agora quero dar, por exemplo, só 5. E ok. E foi uma boa maneira de eu arranjar, subir isto e arranjar esta malha intermédia ali no meio, que depois, mais tarde, poderei usar, por exemplo, para cortar ou para criar mais polígonos ou para criar mais malha. Ok, vamos agora passar à ferramenta muito similar ao Xtude, que é o Bevel. O Bevel o que é que faz? O Bevel dá para fazer um Extrude, mas ao mesmo tempo que faz o Extrude, podemos fazer um chamfer, que é inclinar estes cantos, porque temos essa opção do Bevel. Vamos fazer aqui em cima, para vocês verem. Como todas, vocês podem aceder através do vosso menu, do painel de comando, ou controle do lado direito do rato e aqui no Bevel. Vamos abrir as nossas opções e também temos as mesmas opções que o Extrude, ou por grupo normal ou por polígono. Temos a altura do nosso bevel, que é a altura, tipo a altura do Extrude, que vamos colocar por defeito 10 centímetros. E temos aqui
a inclinação. Neste caso está -1. Se vocês repararem aqui, ele está inclinado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que desde a base para dentro ele tem 1 cm de distância. Se eu aumentar a distância negativamente, ele vai aumentando. Se puser, por exemplo, -5, ele fica -5 cm. Este ponto aqui está a -5 cm desta base aqui onde eu comecei. E isto está uniformemente a toda a volta. Se vocês repararem aqui também está inclinado. Isto aqui a minha malha está torta porque é um bocado com o cut. A minha malha ficou torta. O cut eu não usei nenhuma ferramenta de snap ou precisão. Mas isto é só para exemplificar o extrude. Se eu lhe der um valor positivo, ele em vez de fazer o, o, o outline para dentro, irá fazer um outline exterior. Vocês repararem, se eu colocar, por exemplo, -5, 5, desculpem lá, e nós vimos aqui nesta vista, ele vai afastar 5 cm para fora uma outline em relação ao meu ponto base. Se eu desejar fazer 0, é um extrude autêntico de 10 cm. Ele não mexe na malha. E depois funciona na mesma com o extrude. Temos o nosso OK. Se nós desejamos parar por aqui, vou dar -5 só para vocês repararem. Ou podemos seguir em frente. Eu imaginei que agora vou seguir em frente, faço mais. E o próximo que eu quero é, por exemplo, 10 cm, mas quero com 5. Faço OK. E posso sair daqui e criei este tipo de polígono. Este tipo de polígono. Imaginemos agora que eu, por exemplo, queria abrir aqui uma janela. Mas queria abrir uma janela aqui a meio, não o comprimento disto tudo. Queria abrir aqui uma janela a meio, ou um buraco quadrado. Como é que eu faria isso? Como é que eu poderia cortar os polígonos? Como é que eu podia abrir o buraco? Como é que eu podia tapar o buraco? Resolver essas situações. Ou seja, nós podíamos adicionar mais malha através da ferramenta Connect, como eu disse há um bocado, em que nós selecionávamos esta aresta. Para nós não estar a selecionar todas e como elas são seguidas, se nós colocarmos Ring, ele vai-me selecionar isto tudo. Podia fazer agora Connect. Duas arestas que eu queria adicionar na janela acolá, por exemplo. Ou dois segmentos. Ali também irá ter os dois segmentos. Podia fazer isso. Ou também posso utilizar outras maneiras de cortar. Tenho várias maneiras de cortar. As outras duas que nós ainda não utilizamos é o nosso Slice Plane. Vocês podem encontrar aqui no menu no meu Slice. E tenho o meu Quick Slice. Para isso, nós, por exemplo, para usar o meu Slice Plane, eu tenho que selecionar estes polígonos todos. Estes, por exemplo, não preciso de selecioná-los porque eu não vou cortá-los. O que me interessa é estes aqui. Estes aqui também não tinha que ter selecionado, até os posso tirar fora. São estes, não. São estes. Ai. São estes. São estes. E então agora vou ligar o meu Slice Plane. Que está aqui, encontra-se aqui. E se vocês repararem, neste momento até uma Slice Plane apareceu todo torto. Posso fazer reset e ele volta-me ao meu um reset normal. Se vocês repararem, ele há um bocado estava qualquer coisa assim. E eu fiz reset
e ele fica outra vez a planar. O que é que faz o meu slice plane? O meu slice plane é um plano de corte que, por onde ele passar, nos elementos que estiverem selecionados, ele vai cortar. Se vocês repararem, ele ali, onde está a passar, ele irá-me criar, está ali a dizer que vai criar aquela linha. Se vocês repararem, eu se, por exemplo, o rodar 90 graus, neste caso, que é o que eu desejo, porque eu desejo cortar a linha neste sentido, por isso tenho que rodar o meu slice plane 90 graus, com os meus angle snap ligados, clico aqui no eixo dos Z e do Y, do X, desculpa lá, e rodo 90 graus, que vocês podem ver aqui embaixo. Aqui embaixo no Y, se vocês repararem, eu estava assim, e eu vou agora rodar 90 graus, vocês podem ver embaixo no Y que ele está a mudar, e quando eu chegar a 90 graus paro. Numa vista de topo, posso pegar no meu slice plane no eixo do X, tenham cuidado para estar no vosso eixo do X, neste caso também vocês podiam pegar no eixo do X e o Y, porque mesmo que o slice plane esteja fora, a linha de corte continua. E então eu agora quero cortar, por exemplo, aqui, e quero cortar ali. Vocês repararem que eu posso andar com o meu slice plane e ele nunca corta. Para isso nós temos que clicar aqui no slice. Então, vou clicar no slice uma vez, e ele vai-me fazer este corte. Vou afastar o meu slice plane para aqui, e vou fazer slice novamente. Vou desligar o meu slice plane e, como eu tinha dito, nós cortamos ali a nossa mesh, ou a nossa malha. Vamos também, agora, por exemplo, cortar a nossa malha neste sentido, para dar outra ferramenta que é o Quick Slice. O que é que faz o Quick Slice? É uma forma rápida também de cortar, só que é com o vosso rato e é tipo, utiliza tipo uma linha. Se vocês repararem, eu vou aceder ao meu Quick Slice, por exemplo, que se encontra nos meus menus de corte. Onde é que está? Está aqui o meu Quick Slice. E se vocês repararem, por exemplo, eu selecionei aquele e ele só me está a tentar cortar aquele. Vocês estão a ver aquela linha que está ali, que é a minha linha de corte. Se eu não tiver nada selecionado, o meu Quick Slice também fica, mas por onde eu passar, vocês estão a ver que ele está a cortar. E o grande problema é que assim, eu estou a cortar em relação à vista que estou a ver. Eu se cortar assim, ele vai-me colar. Cortar este polígono, vai-me cortar este, vai-me cortar este aqui. Só para eu dar um exemplo, eu faço isto. Largo o Quick Slice carregando no lado direito do rato, ou clicando aqui outra vez. E vocês vão ver o corte que ele me fez. Este corte aqui, vejam como é que ele ficou. Por isso, tenham cuidado a usar o Quick Slice. Porque em relação à vossa vista que vocês estão a ver, um, e tenham cuidado, porque assim, o Quick Slice, se não tiver nada selecionado, ele irá cortar o vosso objeto todo, como vocês viram, eu cortei estes dois, cortei este aqui em cima e cortei este aqui em baixo, mas nós podemos ter controle sobre o Quick Slice se nós desejarmos cortar certos elementos. Por exemplo, eu quero cortar este e este. Posso pegar no Quick Slice, desculpa lá, Quick Slice, e se eu fizer assim, clico de um lado, aparecem as minhas setinhas e a minha linha a ser marcada, que eu tenho. E se eu cortar, vocês repararam que eu criei aqui segmentos, mais. Vamos dar outra vez outra. Vamos dar agora a ferramenta o Connect, mas com vértices. O que é que vai acontecer? Eu tenho este vértice aqui e tenho aquele vértice acolá e eu queria ligá-los através de um segmento de reto, ou seja, vocês veem que eu tenho este polígono, que tem aqui dois
duas linhas ou dois segmentos. Este polígono não tem nada, este polígono tem mais dois segmentos, não tem nada, dois segmentos. E eu agora queria criar, por exemplo, linhas. Quando fazer a continuação destas linhas, eu podia fazer através, por exemplo, do meu cut. Ligava o meu cut, tentava ir ali. Para ter mais precisão nos snaps, ligava o meu snap, por exemplo, do 3 neste caso. Ligava os meus snaps do vértice, e então ali daquele vértice àquele vértice fazia um cut. Lado direito do rato, aqui outro cut. Lado direito do rato para alargar. E aqui outro cut. Isto foi uma maneira de eu criar aquele segmento tudo contínuo nos segmentos que faltavam. Mas também posso, vou largar o meu cut, que ele ainda está ligado, se vocês repararem, clico lá direito do rato, até ele desaparecer. Mas, vou desligar meus snaps. Também poderei ligá-los através do Connect, mas em vértices. Para isso, basta ligar os vértices que quero ligá-los. Os vértices que quero ligar, exatamente. Desculpem lá, já mexi naquilo. Quero ligar este com este. Não posso selecionar aqueles dois. Tenho que ir um a um. E então clico Connect aqui, do lado direito do rato. Ou também temos aqui no nosso painel de comando, aqui onde está o Connect. E o que é que ele faz? Ele vai criar um segmento entre estes dois vértices que estão selecionados. Por isso, Connect. Aqui, posso carregar ali Connect. E aqui, Connect. E eu criei os meus segmentos a mais. Por isso o Connect nas linhas o que faz é duas linhas com um segmento de reta. O Connect nos vértices une dois vértices com um segmento de reta. Se eu imaginasse agora queria ligar esses dois, fizesse Connect, ele vai-me ligar. Tenham cuidado porque se eu fizer, por exemplo, este, e se fizer Connect, ele pode ter criado aqui um segmento a mais. Muitas das vezes. Por isso eu vou retirar isto. Só para lá para trás. Ctrl Z. E então já demos o Connect, o Cut, Slice, Quick Slice, o Bevel e o Extrude. Vamos passar então a fazer aquele buraco ali. Como é que nós podemos resolver o nosso buraco aqui com uma janela? Para isso, vamos fazer com o Bridge, mas vamos dizer praticamente o que é que o Bridge faz. O Bridge é uma ferramenta que serve para unir arestas através de, como o nome Bridge indica, de uma ponte. Porque Bridge é ponte traduzido para português. Para isso, vou-vos dar um exemplo. Eu vou, por exemplo, apagar nestes dois polígonos aqui, carregando, selecionando e colocando no Delete. E o que é que acontece? Eu, por exemplo, queria unir estes aqui àqueles acolá. E eu, por exemplo, não tenho neste momento, por exemplo, uma melhor maneira de eu unir. Por exemplo, eu podia selecionar estes dois, claro. Podia fazer Shift e no Y arrastava. Ligava uma vértice no 3, com uma vértice nas arestas, clicava a colar para. Desculpa lá, deixa-me desligar aquilo e clicava ali para unir, e ali para unir. Mas pronto, demorei um monte de tempo e aqui ainda nem sequer estão colados. Existe uma melhor maneira de fazer isso. Ou seja, é através do bridge criar uma ponte entre estas arestas que eu selecionei. Ou seja, vou selecionar esta e quero que estas aqui liguem àquela e àquela. Se eu colocar aqui bridge, ele automaticamente ligou aqueles segmentos. Praticamente
eu só uso o bridge, salvo as opções em modelos específicos. Podemos adicionar mais segmentos aqui no meio. Aqui não vai dar porque ele já uniu aquelas, não vai unir. Um, Podemos fazer torções, podemos fazer com que isto fique mais suave. Mas, como eu disse, sobe mais para modelos específicos, porque na maior parte das vezes o que nós queremos unir é tipo este caso, é uma esta à outra, fazer um polígono intermédio e depois poder utilizar se calhar o cut ou assim para utilizar mais para a frente. Mas o bridge não faz só este tipo de pontos. Eu também posso criar, uh, nem sei como é que é de chamar isto, mas tipo uma ponte negativa, ou seja, tipo um buraco, que me serve em muitas ocasiões, tipo fazer as janelas de uma casa, que é por exemplo o que vamos fazer aqui. Imaginemos que eu queria fazer uma janela daqui. Como é que eu poderia fazer? Bom, de maneira mais difícil, podia estar desligar este, apagar este polígono, podia apagar este polígono, e vocês se repararem, fica aqui um buraco a meio. Fica aqui um buraco entre estes dois. O que é que eu podia fazer? Selecionar esta borda toda, selecionar aquela borda toda, e fazer então o bridge. E automaticamente ele já me ligou as duas bordas e então tapou aquele buraco que estava ali. Mas existe uma maneira mais rápida de fazer isto sem perder tanto tempo, que é também com a ferramenta Bridge, mas eu entro no modo do polígono, seleciono este, seleciono o oposto, aqueles que devia apagar, e se eu clicar Bridge, ele automaticamente vai criar o buraco e vai tapá-lo. Se vocês repararem, já não existe polígono nenhum aqui no meio, ele fez uma janela e tapou logo. Parece que não, mas poupei imenso tempo e cheguei ao mesmo resultado. E cheguei ao mesmo resultado mais rapidamente. Ok. Para vocês perceberem mais um bocadinho das ferramentas, eu vou só fazer uma cópia deste objeto. Podia fazer através do Mirror, por exemplo, em que aqui tenho as minhas opções de cópia, ou sem cópia, apenas vou virá-la no eixo do X, do Y ou do Z, ou aqui X, Y, X, Y, Z ou Z, X. Ele originalmente acho que estava assim. Deixa-me ver. Não. Exatamente. Vou fazer uma cópia. Podia-lhe dar um offset. Ou posso fazer, desculpa lá, posso fazer cópia. Então no eixo do X. Fiz cópia, ele tem um em cima do outro. Eu posso lhe dar um offset. Ele tinha 2 metros. Vou dar 2 metros. No eixo do Y. 2 metros. Vou passar para ali. Vou dar um bocadinho mais para vocês verem. Vou dar 2,50 m para abrir este buraco aqui. Podia fazer uma cópia por instância ou podia fazer uma cópia por referência. A diferença entre o copy, o instance e o reference é que é assim, o copy é uma cópia deste objeto normal, o instance é uma cópia deste objeto, mas sempre que eu faço alguma alteração no objeto main, que é este aqui vai sofrer a mesma alteração. E a cópia de referência é parecido com o instância, só que eu tenho que fazer cópias dentro do subelemento para este poder sofrer alteração. Só para dar um exemplo, eu vou fazer este por, um, por cópia, vou fazer naquele sentido, no X, também a 250, não, menos 250, para ir para lá. Vou fazer um por instância, e vou fazer um para aqui, mirror,
no meu eixo y negativo menos 250. Por referência. Ou seja, esta é referência, este instância e este cópia. Eu até vou mudar aqui os nomes. Cópia. Instance. Não. Instance. Reference. Para vocês perceberem o que é que aconteceu neste tipo de cópias. Este é o meu objeto main. Eu vou mudar a cor dele. Para vermelho não. Vou ser para azul. Este é a minha cópia normal. Vou alterar verde, por exemplo. Vou ver aqueles bebê. Este vai passar a ser outra cor, que eu não vejo muito bem daquilo. Não estou a ver muito bem os riscos, já que é aqui este. Este azul bebê que é uma cópia. Este aqui vai ser a mesma cor do que este, porque é por instância, e este aqui vai ser a referência que vou dar um castanho. O que é que acontece? Alguma coisa que eu altero aqui, ele vai alterar também. E este também altera porque eu estou a trabalhar dentro dos subelementos. Se vocês repararem, qualquer subelemento que eu altere, este vai alterar e aquele também. Agora, se eu a este, por exemplo, aplicar, por exemplo, um modificador, ele também irá atuar. Ou seja, com o modificador também ele passou. Agora, o que é que acontece? Deixa eu entrar no modificador, ele voltou ao normal. Se eu pegar na minha instância e alterá-la também, ela vai adicionar também aos 3. Se eu fizer aqui à minha referência, e se eu lhe adicionar um modificador, por exemplo, o Turbo Smooth, aqui só vai adicionar à minha referência e não adicionar aos outros dois. Porquê? Porque assim, a referência em relação aos outros trabalha tipo no seu objeto. Porquê? Vocês podem ver aqui. Primeiro está a negrito, porque quer dizer que são referências por instância, enquanto que esta aqui está a normal. E estas aqui estão a negrito. E esta ali, de estar a negrito, tem ali tipo uma barra separadora. O que é que isto acontece? Sempre que eu coloco aqui um modificador, por exemplo aqui, Turbo Smooth, ele fica logo acima da minha Edit Poly e vocês vão reparar que ele está em todas igual. Aqui ficou por baixo da barra. O que é que acontece aqui? Se eu colocasse outro Turbo Smooth, ele vai ficar em cima da barra. Ou seja, tudo que estiver em cima desta minha barra aqui vai só afetar a minha referência e não afeta as outras. Em causa, por exemplo, eu podia aumentar aqui e a causa mantenha-se na mesma. Isto é a diferença entre a referência e a instância. Mas pronto, isto aqui só foi um bocadinho por alto. Eu só vou apagar estas porque eu quero mesmo estas duas. E isto foi uma maneira de fazer uma cópia. Outra maneira de fazer outra cópia era pegar neste objeto, carregar em Shift, arrastá-lo para onde desejasse, largar e tenho outra vez a minha cópia. Instância, referência, cópia normal. Posso 4 ou 5 cópias, ou se quiser, ele vai dar sempre este espaçamento que eu dei, vai criar sempre para a frente. Se eu quisesse criar 2 cópias, vou criar uma tacular, que não vai me interessar. E agora o que eu quero fazer é agarrar esta aqui e quero aquela que seja um objeto
objeto único. Em primeiro de tudo, eu quero que esta aqui roda 180 graus, porque eu quero que ela faça colar paralela a esta. Por isso vou rodar 180 graus, já está. Só confirmar se estão mais ou menos paralelas. Eu acredito, supostamente sim. Vou à minha base e vou unir esta através do comando attach. Ligo o meu comando attach e ligo o meu elemento novo, clicando nele. Ou se eu desejasse clicar selecionar mais elementos ao mesmo tempo, neste momento só tenho um, podia selecionar através das opções do attach mais elementos e depois fazer attach. Como só tenho um, basta attach ligado, clico, desligar e vocês reparam agora que quando eu seleciono aquilo também fica selecionado porque eles agora são um só objeto. No entanto, embora sendo um objeto só, eles são dois elementos, porque tenho este elemento e este elemento. O que nós vamos fazer, neste caso, é torná-lo um só, unindo um, estes segmentos que se encontram aqui. Em primeiro, reparamos uma coisa. Que eu quando rodei, elas não estão no mesmo sítio. Eu queria que esta caixa estivesse aqui. Para alterar isto, podemos ir à nossa ferramenta de Mirror, selecioná-lo. Não quero nenhuma cópia, por isso não quero nenhuma destas. Só quero que ela apenas faça um sem clone. Quero no eixo do X. Desculpem lá. Não, desculpem lá. Tenho que tirar fora. Tenho que fazer detach, desculpem lá. Assim não funciona. Ferramenta de Mirror. Assim é que está bem. E então agora é que faço attach novamente. Ok. Vou rodar isto. E então agora já estão todas no mesmo lado. O que eu quero fazer é ligar estas aqui àquelas acolá. Nós podemos fazer isto de, como eu já tinha explicado, várias maneiras. Temos, por exemplo, o bridge, que eu selecionava este, fazia loop para ele selecionar estas linhas todas, loop, selecionava aquela, fazia loop para ele selecionar aquelas, fazia bridge. E estavam ligadas. Todas. Podia esticar o conjunto delas, agarrar nele, esticar, ligar os snaps, ligar os vértices, apanhar este vértice aqui, desculpem lá, onde qualquer, e arrastava para ali. Mas neste momento o grande problema é que eu continuava com 2. Por isso o vértice não é melhor. Deixa eu mandar para trás. No melhor caso era mesmo o bridge, porque eu quando fizesse bridge ele fica-me logo um só. E era a melhor maneira de os unir. Tínhamos outra maneira também de os unir, que era através do Target Weld, embora fosse mais moroso. Porquê Target Weld? Exemplifico já a seguir. Deixa-me apagar novamente aquela malha. O que é que faz o Target Weld? O Target Weld tanto funciona como nos vértices como nos edges. Ele está aqui, Target Weld, e o que é que ele faz?
nós selecionamos a nossa edge, o nosso vértice que nós desejamos e vamos lhe dar tipo um target, um alvo. Por isso, eu, por exemplo, só para exemplificar, vou usar estes três, vou usá-los com os pontos e estas aqui vou usar as arestas. Então, Vertex, Target Weld, seleciono aquilo. Vocês reparam que quando mal o selecionei, fica um tracejado agarrado ao meu cursor, que está à espera que eu lhe dê um ponto para ele colar. Então, clico para colar, ele colou, e este cola aquele, é este cola este, e por aí fora, e fechava esta malha. Também posso fazer esta da mesma maneira. Target Weld, seleciono esta edge, ligo a esta liga a esta vou ligar a e esta vou ligar a esta. Desta maneira ele também ficará um só sólido, um só elemento. O meu grande problema é um bocado quando eu deixa-me criar ring, vou criar uma aresta aqui a meio para simplificar. Desculpa lá. Ok, connect, um segmento, ok. E agora vou apagar estas. O que é que me aconteceu um bocado? Para eu só ter uma. Ok, vou ligar outra vez os meus três. Os meus snaps do Vertex. E então vou pegar nestes. Ups, tinha que falar selecionado a mais. Vou pegar nestes e vou colá-los aqui. Primeiro, vejo que tenho aqui outro problema. Estes aqui estão afastados. Neste caso, tenho que vir aqui um a um. Se muitas vezes este cursor estiver a incomodar, vocês podem carregar X temporariamente para o desligar. Muitas vezes é muito mais fácil para vocês colar os vértices. Eu apenas estou a juntar os vértices com os snaps. Vou ligar outra vez o meu cursor para não me esquecer. E a malha está ligada, mas eu continuo a ter 10 elementos. Porquê? Porque eles não estão colados. Para colá-los, tenho que selecionar os meus vértices, as minhas arestas, e fazer weld. Se eu fizer, por exemplo, vocês estão aqui, têm este vértice selecionado, que supostamente vocês só veem um, mas na realidade estão dois vértices selecionados. Ali tem mais dois, ali tem mais dois, porquê? Porque tenho os vértices pertencentes a este elemento e tenho os vértices pertencentes a este elemento. Para então colá-los, basta selecioná-los e colocar Weld ou abrir as opções. Se abrir as opções, tenho aqui também posso controlar a distância entre os meus dois vértices para colar. Só para dar um exemplo, por erro, eu vou afastar aqui alguns para vocês perceberem como é que isto irá funcionar. Ok, pá. Pode ser assim, então eu vou ligar estes vértices primeiro. Vou tentar ligá-los todos. Ok, estão todos selecionados. Tenho 17 vértices selecionados. Se vocês virem aqui com as minhas opções do Weld, antigamente tinha 216 e se eu colá-los, vou ficar com 210. Que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou colá-los e vou ficar com 210. Porquê? Porque este aqui passou de 2 passou para 1. Aqui diz vértice 3 selected, porque este é o vértice número 3. Ali vocês vão ver que tem o vértice, também só tem 1. 1. Aqui continua a ter 2, porque ele não os colou. Ali continua a ter também 2, porque ele não colou. Ali outra vez 1. 1 e 1. Neste momento, isto já está só um elemento, só que tem aquela falha a colar, não é? Eu podia das duas uma, ou utilizar o Target Weld, e ligava estes dois, não é? E ficava resolvido. Ou, Ctrl Z, se eu selecionasse este e fizesse Weld, ele não cola. Porquê? Porque como o Treasure Hold, que é esta distância,
é superior a 0,01. A 0,1, desculpa. Então, para eles poderem colar, eu tenho que aumentar aqui uma threshold. Ou vou-lhe dando distâncias. Por exemplo, ainda não chega. 2 centímetros. A distância já está dentro e ele automaticamente colou. Ou também posso clicar e arrastar. Muitas vezes é mais fácil. Cá arrastar para cima ou arrastar para baixo com o rato sempre clicado. Ok. Dei 2 centímetros e ele colou. Faço ok e continuar. No visto. Agora vou selecionar aqueles dois. Ok. E agora quero colar aqueles dois. Também não funciona. Porquê? Porque o treasure hold ainda é maior de 2 centímetros. Então vou aumentar até colar. Ok. Está colado. Faço ok. E está como um elemento. Outra coisa que nós podemos também usar muitas das vezes é, nós vemos aqui as nossas linhas estão completamente tortas e nós podemos, talvez para uma questão de apresentação, ter a nossa malha mais direitinha. Por isso nós podemos alinhá-las. Temos aqui as nossas ferramentas para alinhar as linhas no X, o Y e o Z. Ou também podemos utilizar o escalar não uniformemente no eixo que nós desejamos. Embora não seja a melhor técnica, mas muitas das vezes funciona, porque, como eu disse, o Max não é uma ferramenta de precisão a 100% e não é às vezes por 1 ou 2 milímetros que as pessoas vão reparar. Por isso, nós podíamos, por exemplo, selecionar por exemplo, esta linha aqui, que eu não estou a conseguir selecionar muito bem, ok? Vou aqui e, por exemplo, para mostrar como é que nós escalávamos isso, alinhávamos esta linha, ou seja, queríamos que ela se mantesse aqui, alinhada no eixo do X, nós pegamos no Y só e tentamos alinhar a escala só no Y. Andamos um bocadinho só e, se vocês repararem, ela já ficou direita. Claro que existem mais maneiras mais rápidas e eficientes, que é vir aqui, carreguei no Y e ela automaticamente alinha uma linha. Se vocês repararem, esta linha está toda torta. Se eu carregar no Y, ele vai-me alinhar a linha no eixo de X. Aqui igual. Neste caso igual. Se eu quisesse, desculpa lá, esta não alinhou. Por exemplo, alinhar esta linha aqui. Para alinhá-la no eixo dos Y, carrego no X. Ela fica direita. Podia alinhar estas, caso eu queira, mas não é que me interesse. Na parte de cima também elas estão mais ou menos direitas. Por isso isto serve para alinhar, seja no X, no Y ou no Z. Ok, continuando. Então vamos a dar a ferramenta Weld. Como vocês repararam, nós ficamos com um elemento só e aqueles pontos que nós unimos aqui ficaram apenas um só. Vértice 3, vértice 2. Nós vamos exemplificar noutras situações do Weld, por exemplo aqui, tanto nesta como nesta, vocês se repararem, eu aqui e aqui tenho dois vértices em cada, não é? Ali está-me o quarto vértice porque eu devo estar a apanhar a vértice lá de baixo. Vocês podem reparar que eu estou a apanhar aqueles, por isso muitas das vezes tenham cuidado com o que é que selecionam. Troquem as vossas vistas aqui às vezes para ver o que é que vocês estão a selecionar. Tentamos estes dois e se eu fizer weld continuo na mesma com 4 vértices. Posso até aumentar o meu tamanho do threshold. O que vai acontecer é que ele me une ali, mas continuo na mesma com os 4 vértices selecionados, e ao se unir isso eu ia ficar com 2. E isto porquê? Porque o nosso grande problema aqui
como eu tinha dito há um bocado, é que nós temos aqui estes dois polígonos. E como nós temos estes dois polígonos, o 3D Studio não nos deixa unir estes vértices aqui. Desculpem lá. Não nos deixa unir estes vértices aqui entre aqueles dois polígonos, porque ele não assume que tem ali um buraco, então não nos deixa. O que é que acontece? Como eu estava a dizer, nós não conseguimos ver. E neste caso, por exemplo, nós queríamos unir aquilo, queríamos ter a nossa malha direitinha, porque imaginem que eu agora dava-lhe um modificador em cima e ia-me aparecer aqui erros, por exemplo. Só para vos dar um exemplo, eu se carregasse no meu Turbo Smooth, se vocês repararam, aqui estava-me a dar este erro, que eu não queria que acontecesse. Eu queria que estes polígonos tivessem unidos. Em primeiro, eu, para ver os meus erros, tenho uma maneira de ver. Ou seja, nisto aqui o que acontece é que as faces estão uma em cima da outra. Ou seja, o termo em inglês é overlapping. É tipo, estão no colo uma da outra. O que acontece? Eu podia estar aqui a olhar para este desenho e por muitas vezes bom que fosse, não conseguia identificar onde é que existiam margens sobrepostas uma das outras. Muitas das vezes nós reparamos porque quando estão muitas vezes malhas sobrepostas que nós possamos ver, vocês quando estão a rodar o vosso objeto, vocês tiverem tipo uma malha preta tipo a pescar e vocês veem que alguma coisa está ali mal. A melhor maneira para nós podermos ver isto. Vamos aqui ao nosso mais, da nossa viewport. E aqui na parte do XView, nós temos várias opções de visualização. Como eu falei, são várias opções de visualização das nossas viewports. Temos aqui as nossas estatísticas, o Face Orientation, que é para ver para claro é que as faces estão a ser orientadas. Cada face tem a face exterior e a face interior. E tenho aqui uma que diz Overlapping Faces. Se eu clicar no Overlapping Faces, primeiro aqui vai aparecer tipo um menu a meio da minha vista. Peço desculpa. Em que diz para já No Selection ou Click here to Configure. Primeiro podemos dar a tolerância. 0,01 acho que está bom, ou até se calhar menos, para saber as nossas overlappings, é aquele raio de tolerância. E depois diz No Seleção porque nós não temos nenhum objeto escolhido. Se eu clicar neste objeto, que é o que eu quero ver, aqui diz-me logo Overlapping Faces 16 faces. Ou seja, eu tenho pelo menos 16 faces que estão a fazer overlapping aqui na minha figura. Por exemplo, vocês aqui não conseguem ver praticamente nada. Se afastarem, estão ali a ver um risquinho verde, mas é muito pouco perceptível. Mas se vocês mudarem para Wireframe, vocês automaticamente veem as faces que estão a ser overlapping a verde. Ou seja, o nosso problema está aqui. E agora, porque é que está o nosso problema ali e porque é que estão as tais 16 faces que ele está a dizer? Porque aquelas faces do meio estão em conjunto uma com a outra. Se vocês repararem, elas vão ser sempre mais verdes escuras. E porquê estas aqui? Porque estas aqui estão em contacto com estas que estão a fazer overlapping. Embora estas aqui, esta face e esta face, não estejam a fazer overlapping com nenhuma, mas como tenho este erro aqui no meio, ele está a considerar overlap. Como é que eu me desfaço deste erro? Melhor maneira é selecionar estas faces que estão ali no meio. Tenho que entrar a polígono, porque são as minhas faces. Tenho que selecioná-las. Tenho que ir a uma vista que as possa selecionar. Porque assim, vocês podiam fazer assim e vir aqui e fazer delete.
Ou seja, deixem-me fazer de novo. Vocês podiam pegar aqui, afastar um bocadinho para trás, para poder ver o coisa, selecionar aquela face, selecionar esta face, fazer delete, selecionar novamente isto, selecionar a snap do 3, vértices, aquele vértice acolá, agarrá-lo e trazer para ali. Isto é uma boa maneira de vocês começarem. E vocês agora faziam o tal weld a este vértice. Deixa eu colocar para cheio. A este vértice. A este vértice. 4 vértices. Se eu fizer weld, já passou a 2. E se vocês repararem, já não tenho overlapping faces neste aqui. Porquê? Porque ele já está um elemento só. Se vocês repararem. Porquê? Porque eu já eliminei aquela face do meio. Para não terem que andar a puxar os triângulos para trás, assim. Não é visto que vocês possam selecionar logo as duas. Selecionem. Apaguem. Selecionem os dois vértices. Por isso é que convém vocês saberem navegar pela vossa viewport e meter o vosso objeto de uma maneira que vos dê jeito de vocês olharem para ele ou modificar. Habituem-se a rodar e a mudar os vossos elementos. Continuando, seleciono todos os vértices que são os que eu quero colar. Weld. Já saíram. No selection. Selecionado. Zero faces. Ou seja, o meu, um, o meu objeto não tem nenhuma face. Não tem nenhuma face a mais. Agora, por exemplo, continuando a bater na mesma tecla do Target Weld e Weld, por exemplo, nós temos este aqui, este quadrado, e nós agora queríamos nos ver livres desta linha que vai por aqui. Que vai por aqui, que sobe, desce aqui, continua. Como é que nos vemos livres disso? Nós podíamos fazer isto, como eu digo, de várias maneiras. Nós podíamos utilizar, por exemplo, o Target Weld. É uma maneira, Target Weld. Íamos unindo. Demoraríamos montes de tempo aqui. Mas quando eu estou a fazer isto... Ui, desculpem, fiz ao contrário. Este é aquele. Ia demorar muito tempo. Deixa eu andar para trás, não é preciso. Ups, também não quero gravar. Ok. Podíamos fazer loop, para escolher toda a linha que nós queremos, e fazer remove. Só que o grande problema é que fizemos remove e os vértices continuam lá. Por isso vou andar para trás. Podíamos fazer loop, não podemos fazer delete, porque senão apagamos mesmo a nossa malha. A melhor maneira de remover esta linha e os vértices todos que estão associados a ela é carregar Ctrl e Backspace. Se vocês repararem, se eu agora mudar para vértices, os vértices já desapareceram. Porque assim, o Backspace é a mesma coisa que o Remove. Se eu fizer Loop e se fizer Backspace, funciona da mesma maneira do Remove, mas os vértices continuaram lá. Eu, para tirar os vértices, tenho que ter o controle ligado quando clico Backspace. Também podemos ter o controle ligado quando clico no Remove, que faz a mesma coisa. Se eu tiver controle ligado e desculpem lá, Control Remove, ele retira-me também os vértices daqui de baixo. E foi uma boa maneira de retirar aquela linha. Por isso, Backspace remove a linha, Backspace com o controle ligado remove a linha e os vértices associados.
Falta dar mais algumas ferramentas que é tipo o inset e o chamfer. O que é que o inset faz? O inset funciona no menu dos polígonos. Um, e o que é que o inset faz? O inset cria malha adicional, fazendo com que esta entre para dentro, ou seja, cria uma borda aqui à volta toda uniformemente. Para vos explicar melhor, vou escolher este polígono, vou clicar no Inset nas minhas opções, porque eu não sei qual é a distância que está lá neste momento, vou carregar nas minhas settings, e se vocês repararem, a minha settings está com 1 centímetro, e automaticamente ele já criou aqui uma malha dentro. E este espaço daqui a aqui é este 1 centímetro que eu tenho aqui. Se eu aumentar aqui para mais, um, 10 centímetros, e ele criou-me aquilo. Podia continuar carregando no mais ou terminar por aqui carregando no verde do visto. Só carregar no mais, só para dar um exemplo, aplicar. Ele assumiu-me outra vez os 10 centímetros, mas eu só quero, por exemplo, só quero um neste momento. Faço OK para terminar. E vocês repararam que eu tenho ali, criei esta malha adicional. O chanfre, para terminar, o que é que faz o chanfre? Vocês se repararem, o chanfre funciona de duas maneiras. Aqui. O chanfre nós temos nos vértices, temos nas linhas e temos na borda, que é a mesma coisa que a linha, e temos nas linhas e nas bordas. Ok. O chanfre, o que é que acontece? Por exemplo, neste polígono, aqui em cima, nós vemos que as nossas arestas são todas esquinas vivas. Isto na realidade nunca existe. Nem mesmo naqueles, a não ser que seja mesmo uma faca. E aí é que vocês podem ver mesmo uma esquina viva. De resto, seja numa parede, seja numa mesa, seja num computador, as esquinas são sempre boleadas um pouco. E o chanfre serve mesmo para isso. E como é que nós fazemos isso? Quando tem, por exemplo, um objeto que tem um paralelo a ele, nós selecionamos as nossas arestas, neste caso, vou aproximar para vocês verem. Se carregamos chanfre, ele automaticamente ficou com o chanfre. O que é que ele fez? Dividiu a minha aresta em dois, que é esta distância que nós temos aqui, neste caso foi 1 centímetro, ou seja, dividiu a minha aresta em dois, deu-lhe 5 milímetros para um lado, 5 milímetros para o outro, porque eu faço sempre o chanfre a meio, que é este, 1 centímetro. Eu podia-lhe dar mais, por exemplo, menos não dá chanfres negativos, por isso vamos continuar com 1 centímetro. E aqui posso dar segmentos. O que é que faz os segmentos? Faz com que esta borda aqui, eu vou aumentar isto para vocês perceberem um bocadinho mais, fique mais redonda. Se repararem, ele adiciona segmentos intermédios e eu posso ir arredondando. Claro que não exagerem, porque depois se vocês repararem, se vocês usarem depois um Turbo Smooth ou mais Smooth, este aqui vai aumentar para o dobro ou para o quadro. Por isso, basta um ou dois para que isto fique um bocadinho arredondado. Depois os vossos modificadores irão fazer o resto. Isto neste caso aqui, como vocês viram, ele fez-me o chanfre então para baixo e parecia-me naquele sentido. E eu dei-lhe 3. Isto porque temos um elemento perpendicular a ele. Por exemplo, se eu neste caso quisesse fazer, por exemplo, chanfre nesta linha. Conta loop, queria fazer um chanfre. Como ele não tem elemento para baixo, onde eu posso fazer chanfre, ele apenas vai fazer chanfre num dos sentidos. Muitas vezes também é bom para criar uma malha. Então se clicar chanfre, neste caso tem 3 segmentos, que é 1, 2, 3, porque são aqueles que eu tinha assumidos. Só quero um. E quero um chanfre de
3 cm, faz de conta. O que é que ele fez? Na linha que eu tinha, que era a minha inicial, ele deixa lá estar. E arrasta a outra 3 cm naquele sentido. No sentido interior da malha. Se eu fizer OK, ele criou. Se vocês repararem, não tem vértices a mais. Vértice 90. Vértice 67. E foi uma boa maneira de eu criar tipo um inset. Tipo aquele inset que está ali em cima. Mas só num dos sentidos. Aqui ali o meu chanfre. Funciona também aqui a meio. Loop. O que é que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa do que aqui, só que uma vez que já temos dois polígonos, ele vai apenas separar a linha para um dos lados. Se vocês repararem, o chanfre também é uma boa maneira de vocês adicionar, por exemplo, malha extra. Também funciona nos vértices, funciona da mesma maneira. Se eu selecionar um vértice ou dois vértices, só que no caso do vértice ele vai fazer chanfre no sentido das linhas, por isso ele vai fazer um chanfre para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Para vocês verem, chanfre. Desapareceu com o vértice do meio e criou aqueles a mais. O que eu posso fazer é, por exemplo, aqui este do meio, se eu quiser ter aqui um buraco, eu posso escolher aqui que o chanfre seja aberto e ele cria um buraco ali no meio. Vou estou fechado. Porque isto também é uma boa maneira de criar geometria. Ou seja, praticamente estas ferramentas que aprendemos hoje são as ferramentas básicas, essenciais a qualquer tipo de modelação. Desde o Connect, o Cut, os vários tipos de Cut, embora a Cut Tool, que é esta, seja das mais utilizadas porque vocês quando estão a modelar é-vos muito fácil fazer cortes no sentido que vocês desejarem, não precisam de estar a escolher arestas, não precisam de estar a escolher nada. Se vocês fizerem logo cut, então se utilizarem por exemplo os snaps, vocês ainda têm mais definição no vosso corte. Por exemplo, eu vou fazer um cut dali, por exemplo, para aqui, que é muito mais fácil, por exemplo, dali para aqui, aqui para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Agora quero vir este canto e faço. Tenho muito mais precisão no meu corte. Por isso, desculpem lá, acho que do lado para sair. Por isso, ferramentas tipo o Cut, o Bevel, o Extrude, o Target Weld e o Weld, que são extremamente utilizados. Habituem-se a estas ferramentas, porque são estas ferramentas praticamente que vos vão levar a fazer todos os desenhos que vocês possam imaginar. Claro que para algumas destas ferramentas convinha criar atalhos de teclado, ou se calhar substituir alguns atalhos de teclado que são menos usados por teclas de atalho mais utilizadas, tipo o Target Weld, o Weld, o Cut, mas na escola infelizmente não podemos fazer isso porque não assume as nossas preferências. Por hoje é tudo. No próximo tutorial, se calhar já irei mostrar estas ferramentas que em ação em objetos vários e se calhar já com a ajuda de alguns modificadores tipo o Turbo Smooth, o Symmetry ou outros. Por isso, até logo.